Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de novembro de 2025. Mísseis ucranianos Flamingo rompem defesas russas. E voluntários brasileiros, colombianos, chilenos, argentinos, entre outros, lutam em Sumy. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, para dar um like se você gostou, e também que compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo, recomendem o canal. Eu conto com vocês para isso, que assim mais pessoas verão a verdade. É muito positivo isso e mais vão se inscrever no canal. E quero também pedir que façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, os mísseis Flamingo, então, romperam defesas russas, já tiveram o seu batismo de fogo e já vem atuando não só agora, recentemente, mas já há um tempo. E as defesas russas foram rompidas. Os Flamingo iniciaram a destruição em massa de alvos importantes na Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou uma dúzia de impactos ocorridos na noite de 13 de novembro, que foi atribuído ao míssil Flamingo, ou seja, se é uma dúzia de impactos, foram 12 mísseis lançados. Há pelo menos muitos lançamentos, quer dizer, esses 12 lançamentos, e todos eles acertaram ao alvo, nenhum deles foi derrubado. Ou seja, penetraram os sistemas de defesa aérea russos e atingiram os alvos pretendidos. Isso é totalmente aceitável, visto que a arma foi engraçado, né? Que ela desenvolvida às pressas durante a guerra. E dá uma possibilidade já muito grande de uso desses mísseis Flamingo, né? Nós temos que lembrar que tinha também drones Barr e Lute, que estavam voando também nessas mesmas missões. No entanto, há confirmação de que os mísseis atingiram o seu alvo. E esses drones também, o Lute e o Barr também atingiram os seus alvos. Isso pegou pesado para os russos, que deixa eles preocupados e apavorados. E há vídeos segundo a Ucrânia informou, de impactos, inclusive, de todos esses equipamentos. Não dos 12, né? Não tem imagem dos 12, mas de um ou dois eles têm as imagens, mas os outros, por confirmação de satélite, sabe-se que eles, de fato, tiveram sucesso. Todos os mísseis, bem como esses drones. A eficácia estimada é grande, por causa disso, né? E sugere que é um grande sucesso, já que ele consegue penetrar sistemas de defesa aérea e guerra eletrônica, em vez de ser 100% bloqueado. O que aconteceu é que os russos não viram ele passar. Ele é furtivo, ele tem um equipamento, um chipzinho dentro dele, que ele manda mensagens que os sistemas de guerra eletrônica e os radares russos não conseguiram captar a aproximação desses mísseis Flamingo. Eu pessoalmente considero esse produto de guerra, né, face esses relatos, um sucesso absoluto, porque esse míssil não é um Tomahawk, né, que já está estabelecido, é da década de 70 que ele foi desenvolvido, não é nem um Storm Shadow, que é mais recente em inglês, né, é um produto de guerra com todas as convenções necessárias, feito com o que está disponível, com o que a Ucrânia tinha. Você veja a criatividade da engenharia ucraniana, né? E com componentes que podem ser obtidos com o sistema de navegação que pode ser instalado nele. Então, tudo isso, eles fizeram com o que eles podiam fazer, e ainda conseguiram fazer com que ele não fosse detectado pelos radares da Rússia. Acredito que a Rússia vai desenvolver alguma coisa para tentar identificar esses mísseis, mas dessa vez não conseguiu. O comando ucraniano informou que, além de outros lançamentos de drones, né, que foram usados, eles atingiram sucesso, e esses alvos incluíam o aeródromo de Kirovskoye, perto de Yevpatoria, na Crimeia, um terminal de petróleo em Feodósia, também com sucesso, um depósito de petróleo e postos de comando das Forças Armadas da Rússia, perto de Berdiansk, e outros alvos, ela anunciou como outros alvos. Então, teve sucesso e acho que vai continuar tendo muito sucesso. Enquanto isso, na manhã de ontem,
tem relatos de mísseis também atingindo Oriol, na Rússia, mísseis ucranianos, né, os Flamingo, que fica a 200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Os russos divulgaram imagens de um clarão intenso no horizonte, eles mesmos divulgaram, na realidade, os blogueiros, né? Não é o exército russo que divulgou. E vestígios de sistemas de defesa aérea operando diretamente sobre a cidade, mas nenhum deles atingiu os mísseis que estavam sobrevoando a região. Enquanto isso, voluntários brasileiros, colombianos, chilenos, argentinos lutam em Sumi. E segundo as informações, os comandantes ucranianos são muito satisfeitos com o desempenho dos latino-americanos. São esses voluntários, eles passam por um treinamento, mesmo os que já têm experiência militar, eles passam por um treinamento porque não têm experiência em combate, na sua maioria, né? E eles estão, então, lutando nas forças de defesa ucranianas, eles têm a oportunidade de se integrar rapidamente às forças armadas. Existe uma brigada, também são diversas unidades, mas essa que está em Sumi, a 47ª Brigada da Ucrânia, ela é uma brigada e mecanizada, ou seja, com blindados, ela é independente, né? E ela relatou isso, inclusive esse fato, para a imprensa e pôs uma matéria no Telegram sobre isso, um canal ucraniano. O projeto eles têm um projeto para atrair voluntários estrangeiros, porque estão dando muito bons resultados e eles gostam justamente dos estrangeiros, que são soldados disciplinados e sabem se comportar direito na questão do combate. Ou seja, parece que ninguém tem afinado lá. Eles normalmente são pessoas que chamam como são contratados, né? Alguns já serviram, inclusive, nos seus países de origem, no exército, e um grande número deles vai também para a Legião Internacional. Mas as unidades lá podem fazer o seu alistamento, essa mobilização, por unidade. A pessoa pode escolher, entra no site e escolhe lá nas unidades em que eles querem se candidatar. E eles derrotaram unidades russas em batalha, os estrangeiros, os sul-americanos, na região de Sumi. E cerca de 40% dos que chegam à Ucrânia, voluntários de uma maneira geral, são oriundos da América do Sul, desses países, a maioria que eu citei para vocês. Deve ter algum outro, mas acho que o número maior é desses países, então eles estão junto a essa unidade, né? E motivos que eles querem, na realidade, eles alegam, né? Querem defender a Ucrânia, querem defender a democracia e, por causa disso, eles estão lá. E acho que tem dado bons resultados, tanto para os ucranianos, tanto como para eles também, embora que tenham tido baixas. Eu notei ultimamente que eu tenho recebido, tem um número ligeiramente superior de baixas de colombianos, mas até é porque o número deles é maior. Existem mais de 2.000 colombianos lutando ao lado do exército ucraniano. 2.000 colombianos é um número grande, é um regimento praticamente de infantaria. E eles, a maioria, lutam na infantaria, e a experiência dele nos países de origem, aqueles que têm a experiência militar, é justamente na infantaria dos seus países. As táticas de treinamento para eles abrangem combate a drones, que é uma nova abordagem, é uma guerra moderna, isso, drones, né? E também no campo de treinamento os instrutores ensinam os soldados a abater drones, muitas vezes uma questão de sobrevivência na linha de frente. Para alcançar uma posição hoje em dia, você precisa de habilidades para abater drones, disse um dos comandantes dessa unidade, 47ª Brigada. Você precisa, diz o comandante, capaz de se camuflar, permanecer indetectável e se mover rapidamente para escapar da observação dos drones inimigos. Eu elogio esses que têm a coragem e a vontade de ir lutar na Ucrânia, porque o risco de morte é grande. É menor que os russos, que na média é 8 russos mortos para um soldado do lado da Ucrânia, seja voluntário ou ucraniano, morto. Mas assim mesmo, esse risco existe e o risco grande. Mesmo essa percentagem que é 8 contra 1, precisa de muita coragem, muito sangue frio. E pelo que as informações que eu tenho obtido,
é que eles, de fato, têm desenvolvido um grande sangue frio e uma capacidade de combater com valentia e bravura. E muitos deles têm sido condecorados justamente por essa sua capacidade e vontade ferrenha em defender a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal. Eu quero que aqueles que gostarem não esqueçam de dar o like, compartilhem, divulguem o vídeo, recomendem, porque aqui vocês sempre verão a verdade e assim vão possibilitar a pessoa se inscreverem porque gostaram de ver a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.